Fala moçada, beleza? Professor Giovanni aqui dando sequência ao estudo aí, falando de astronomia, falamos já de movimentos da Terra, movimento de rotação, de translação, já entendemos qual é o nosso lugar no espaço. Então nosso planeta faz parte da galáxia Via Láctea, fazendo parte lá do aglomerado Grupo Local, do superaglomerado Laniakea. Então esse é o nosso endereço no espaço. Agora, vamos entender um pouquinho mais em relação à galáxia, né? Como que a gente define uma galáxia? Então eu trago aqui para vocês um pequeno trecho, né, de um texto que fala que a galáxia é uma palavra que deriva do termo grego galáxias kyklos. Então, galáxias kyklos, que significa círculo leitoso. Círculo leitoso? Sim, daqui a pouco eu vou compartilhar uma imagem aqui com vocês e daí você vai entender por que essa ideia é círculo leitoso. Uma galáxia, ela é um gigantesco sistema formado por bilhões de estrelas, né? Então você tem ali milhões, bilhões, até trilhões de estrelas. A nossa galáxia, a Via Láctea, é formada por aproximadamente 250 bilhões de estrelas. Entre essas estrelas, nós teríamos ali o Sol, né? Então teremos aqui e outros corpos celestes. O que é um corpo celeste mesmo? Bom, pode ser um planeta, pode ser um satélite, pode ser um asteroide, um meteoro. Isso é um corpo celeste, né? Que permanecem ligados entre si devido às interações ali da força da gravidade. Então você já sabe que corpos que possuem massa se atraem. Então eles acabam interagindo por conta dessas forças gravitacionais. A galáxia onde nos encontramos, então, é denominada de Via Láctea e ela é composta por inúmeras aí, né, bilhões de estrelas. Estima-se que no universo nós tenhamos aí bilhões de galáxias. Agora imagine, né? A nossa galáxia Via Láctea. Dentro da Via Láctea nós temos o Sistema Solar. Dentro do Sistema Solar nós temos lá o Sol e os planetas, incluindo o planeta Terra. Agora você consegue imaginar que existem bilhões de galáxias como a Via Láctea por aí? Caramba, né? Então o universo é muito grande. É algo que a gente não consegue assim mensurar, mas é algo muito grande. Aí você tem então o quê? Que essas galáxias elas podem ser caracterizadas pela sua forma, né? De acordo com irregularidades, se elas são elípticas, espirais ou espirais em barra. A Via Láctea é um exemplo de galáxia espiral. Então, uma informação preciosa aqui. Sobre qual é o formato, quando a gente analisa a forma da Via Láctea, qual é o formato? Como que a gente classifica o formato dela? Ela tem, né, um formato ali, uma galáxia espiral, porque possui um núcleo e grandes braços espirais formados por estrelas e nuvens de poeira cósmica. Então você começa a observar esse tipo de imagem aqui. Um grande núcleo e aí você tem ali, né, os braços formados, né, por estrelas que estão formando essa galáxia. Aqui uma imagem belíssima mostrando para nós a Via Láctea. Né? Então você vê ali tem uma parte central e os braços ali formados por milhões, bilhões no caso da Via Láctea, 250 bilhões de estrelas. Nesse momento também vamos aproveitar para a gente iniciar aqui um aprofundamento aí no sistema solar. Quando a gente fala de sistema solar, você sabe então que dentro da Via Láctea nós temos o sistema solar. Sistema solar, a nossa estrela que nós estamos orbitando é o Sol. Então eu preciso estudar um pouquinho mais em relação ao Sol. Ali você vê uma imagem, né, representativa do Sol. O Sol é uma estrela e você sabe que as estrelas são astros luminosos que emitem luz e outros tipos de radiações. Nossa principal então fonte de calor é o Sol. Quando a gente estuda isso aqui, às vezes dá até um pouco de medo, porque a nossa fonte de calor é o Sol. E a gente vai aprender que o Sol ele tem uma vida útil, ou seja, em algum momento essa nossa estrela, nossa principal fonte de calor, ela vai desaparecer. Ela vai, né, sofrer ali um processo de maturidade. Não é uma mágica, né? Ela tem um processo, etapas que a gente vai ver aqui mais adiante na evolução da vida de uma estrela. Mas o Sol ainda teria aproximadamente 6,5 bilhões de anos aí em relação até isso acontecer, ou seja, é muito tempo ainda, mas é algo para a gente observar e ficar atento. Então nossa principal fonte de calor, ele exerce uma atração gravitacional, você já sabe que mais de 95% da massa
do sistema solar é representada pelo Sol. E aí a gente pode então trazer algumas informações aqui importantes. Você não precisa decorar qual é a temperatura do Sol, mas são informações curiosas, informações importantes. Então, o Sol, estrela central do sistema solar, o Sol ele é dividido em camadas, mas é importante dizer que ele não tem uma parte rochosa igual, por exemplo, o planeta Terra. A gente divide ele em camadas, mas é algo, né, que é gasoso. Daqui a pouco a gente vai ver a constituição, principalmente você vai ter ali hidrogênio, hélio, formando o Sol. Então a distância entre a Terra e o Sol é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A temperatura no centro do Sol chega, né, a algo em torno de 20 milhões de graus centígrados, então aí 20 milhões de graus no centro do Sol e na superfície em torno de 6.000 graus. Então veja que é uma temperatura também que a gente não consegue imaginar, né? Uma temperatura muito alta, mesmo na superfície do Sol. A composição, em torno de 73% a composição é hidrogênio, 25% vai ser composta aí por hélio e 2% outros elementos. Não precisa decorar essas porcentagens, gostaria que você pensasse assim, ó, que é composto principalmente por hidrogênio e hélio. Então a composição principal formada aí por hidrogênio e hélio, principalmente hidrogênio, e ali tem o hélio, né, como segundo lugar na sua composição. E aí nós temos que o Sol é feito de gás, ele não possui uma superfície sólida como a Terra. Então uma superfície sólida como a Terra ele não tem, ele é formado por gás. Então a gente divide em camadas só para que a gente possa delimitar e possa estudar essas camadas. A luz emitida pelo Sol, aqui uma curiosidade, ela demora aproximadamente em torno de 8 minutos para chegar até o nosso planeta. Então a luz que a gente está vendo do Sol, ela já foi emitida há 8 minutos atrás. Então a gente está vendo, né, o passado também. Então a luz emitida pelo Sol demora cerca de 8 minutos para atingir a Terra. E aí nós temos, formando o sistema solar também, nós temos os planetas. Planetas são astros, são corpos celestes que orbitam uma estrela. No caso, o Sol, porque a gente está falando do sistema solar. Então aqui você vê uma imagem representativa do sistema solar com os planetas, né? Então o planeta é um astro não luminoso que vai ser iluminado pelo Sol, que orbita ao redor desse Sol. Então nós temos na composição do sistema solar os planetas, são corpos celestes que orbitam o Sol, né? Uma órbita definida, isso é importante, por conta da atração gravitacional, lembra? O Sol tem uma massa muito maior, então ele acaba atraindo, tem essa relação gravitacional entre esses corpos celestes. Quantos planetas existem, professor? Conhecidos aí 8, né? Então nós temos aí 8 planetas, Mercúrio, do mais perto do Sol para o mais distante, nós temos o Mercúrio, o Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. São esses 8 planetas. A Terra estaria aqui, né, sendo o terceiro planeta ali depois de Vênus. Então Mercúrio, Vênus, já vem a Terra. A Terra é um planeta privilegiado, porque ela está no que a gente chama de zona habitável. É o único planeta, desses 8 planetas, é o único planeta que está na zona habitável. Ou seja, tem condições que a gente pode considerar bem interessantes para que a vida realmente exista aqui no nosso planeta. E nós temos ainda os planetas anões. O Plutão, por exemplo, que antes de 2006 já foi considerado um planeta, hoje não é mais considerado um planeta. Plutão, que a gente vai ver por que isso, né, aconteceu, rebaixaram o Plutão, que antes era um planeta e agora é um planeta anão, a gente vai entender na sequência. Nesse momento eu gostaria que você entendesse o que são, né, ou quais são os planetas anões. Então, planetas anões também são astros aí que orbitam o Sol, como por exemplo Plutão, Ceres, Eris, Makemake e Haumea. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Você vê aqui Plutão, então, na imagem, começando pelo Ceres, né? Então, Ceres é um planeta anão. Professor, se eles também orbitam o Sol, por que eles não são considerados um planeta? São considerados planetas anões? Por conta que eles podem ter uma imperfeição nessa órbita. Por conta que eles não fazem uma faxina geral em relação, né, a estruturas, a corpos celestes que estão orbitando. E aí nós temos também a massa que é muito menor
em relação à massa de um planeta. Então, planetas anões, Ceres é o maior objeto no cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter. Sua rotação leva cerca de 9 horas, enquanto sua órbita completa em volta do Sol leva 4,6 anos. Então veja, ele leva em torno de 9 horas para o movimento de rotação, mas em volta do Sol quase que 5 anos, 4,6 anos. Ceres tem também, contém a sua atmosfera e provavelmente tem um núcleo sólido e um manto feito de gelo. A crosta de Ceres é rochosa e poeirenta, ou seja, composta de poeira com grandes depósitos de sal. Então está aí um dos planetas anões, o Ceres. Outro planeta anão, esse já é um pouco mais conhecido, Plutão. Plutão, com cerca de 2/3 de diâmetro da Lua, então menor do que a Lua, 2/3 de diâmetro da Lua, provavelmente tem um núcleo rochoso cercado por um manto de gelo. Sua temperatura média está entre menos 226 graus e menos 240 graus, ou seja, uma temperatura muito baixa. Vai ter um momento importante que a gente vai aprofundar aqui no estudo do Plutão, tá? Mas nesse momento eu gostaria então que você entendesse que ele é um planetinha anão. Temos Haumea também. Haumea é um planeta anão, possui formato achatado e também possui anéis. Por causa da sua localização, a sua temperatura é muito baixa também, menos 223 graus. E a sua órbita completa ao redor do Sol demora 285 anos terrestres. Caramba, né? 285 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Makemake, também um dos planetinhas anões, não possui atmosfera significativa e satélites naturais. Atualmente, os astrônomos já sabem que o planeta anão tem sinais de nitrogênio, etano, metano, congelado na superfície e que leva 305 anos para completar uma órbita ao redor do Sol. Então são informações que eu não diria assim para você, não precisa você decorar. Eu estou compartilhando essa parte aqui, trechos de texto importante, só para que você entenda que Makemake é um planetinha anão. Temos ainda Ceres. Ceres tem a superfície anormalmente brilhante, sugerindo uma cobertura gelada composta por metano. Possui um satélite natural chamado Dysnomia e juntos levam 557 anos para orbitar o Sol. Então tá aí, foram esses os planetas anões. Ao longo das nossas aulas nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesses planetinhos aí, principalmente Plutão, para a gente entender por que ele já foi considerado um planeta e hoje não mais é considerado um planeta. Maravilha, gente! Vamos seguindo aí as nossas aulas. Até a próxima!